Hoje nós teremos o segundo dia da semana da endodontia multidisciplinar e nós teremos a satisfação de conversar com o professor Marco Jansson. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, por aí. Ótimo também. Tamo junto aí. Obrigado pela presença, professor. Agradeço muito a disponibilidade de poder conversar com um dos grandes ícones da ortodontia nacional, professor palestrante nos grandes congressos, autor de livro. Uma grande satisfação poder conversar sobre a inter-relação endodontia e ortodontia com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Esse assunto, eu acho que ele é extremamente caro para o ortodontista, inclusive pouco explorado, e muitas dúvidas que os colegas relatam são dúvidas, assim, muitas vezes que eu acho até primárias e que dificultam a relação do ortodontista com o endodontista. E nós vamos hoje, então, procurar esclarecer isso aí, né, Rodrigo? É isso aí. Professor, vou apresentá-lo rapidamente. Professor Marco Jansson é especialista em ortodontia pela FOB, mestre em ortodontia pela FOB também e especialista em endodontia pela FOB USP. Então, o professor Marco Jansson tem a relação, tem a inter-relação entre as duas áreas. É claro que hoje a ortodontia tomou conta do dia a dia dele. Dificilmente ele vai fazer uma endodontia, mas já fez muita, né, professor? Já fez muita endodontia. É o seguinte, se me der uma lima na mão e você tá na cadeira com dor, eu tiro. É isso aí. É isso aí. Antes de sermos especialistas, temos que ser clínicos gerais e resolver o problema do paciente. Né? Exato, isso é o mais importante. Certeza. Com certeza. Legal. Professor, a inter-relação, isso é legal tanto para os ortodontistas quanto para os endodontistas, conhecer um pouco mais dessa inter-relação, porque eu vejo nos congressos que os nossos alunos de endodontia têm muita dificuldade. E quando nós tivemos a oportunidade de fazer essa inter-relação, nós percebemos que o ortodontista muitas vezes também carece de conhecimento nessa inter-relação, não é? Então, acredito que vai servir muito bem para as duas áreas. Nós vamos poder fazer um bate-papo bem interessante aí ainda hoje. Com certeza. Legal, professor. A grande dúvida que mais paira no ar entre endodontia e ortodontia é: o movimento ortodôntico, em algumas situações, ele pode levar a alguma alteração irreversível pulpar? Qual a sua experiência com isso, baseado nos seus estudos, na sua clínica, na sua vivência com relação a isso? Bom, Rodrigo, eu acho o seguinte, que para você causar uma lesão irreversível pulpar, do ponto de vista do movimento, você teria que ter um colabamento do feixe vascular nervoso durante um determinado período de tempo para que pudesse provocar a morte da polpa, correto? E na ortodontia, a gente não tem nenhum tipo de movimento de tão grande intensidade que possa promover isso daí. Então, nós temos o ligamento periodontal, obviamente, que a gente pressiona ele fica um tempo pressionado até que aconteça a reabsorção e o dente começa a movimentação, mas faz 30 anos que eu trabalho com ortodontia, eu nunca vi uma necrose causada pela ortodontia. Mas eu já vi necrose asséptica, sem restauração, sem nada. Em um ou outro caso meu, que seja 2 casos durante a vida toda, que não tinham explicação. Mas é óbvio que é muito difícil da gente falar sobre isso, porque o paciente, por exemplo, ele pode tomar uma cabeçada quando está, por exemplo, brincando com seu filho, ele pode estar jogando bola, tomar uma cotovelada na boca. Então fica muito difícil, talvez, filtrar para um trabalho essas ocorrências para a gente realmente diagnosticar que foi causado por uma movimentação ortodôntica, né? Mas se a gente pegar a literatura e também se a gente fizer um levantamento numa clínica de ortodontia, que você vê uma panorâmica no início e no final, você vai ver que a incidência disso é muito pequena e não está nunca relacionado com uma grande movimentação, por exemplo, que poderia ser um causador. E eu volto a pergunta para você, Rodrigo, me questionando, isso é possível? Professor, o que eu percebo no dia a dia clínico eu já confesso que eu já fiz algumas endodontias que aparentemente não tinham explicações mesmo. E durante a anamnese e a conversa com o paciente, o único relato era:
Eu fiz ortodontia durante tanto tempo, né? Durante um determinado período de tempo. Mas casos extremamente isolados. Normalmente, o que acontece, eu percebo, é que é multifatorial. O dente tem uma cárie profunda, o paciente não tem um bom padrão de escovação, ou ele tem um histórico de traumatismo prévio, e aí talvez a movimentação ortodôntica tenha sido o último gatilho para que isso acontecesse, para que levasse ao envelhecimento precoce da polpa. Mas não somente a ortodontia, isso são casos extremamente raros, né? E então, e eu queria já, até para que a gente possa conversar com o nosso público, sobre ortodontista, o pessoal que faz orto, conhece o status da polpa de cada dente antes de instalar o aparelho ortodôntico, professor? Existe um exame prévio que é realizado para que... Porque onde eu quero chegar com isso? Se o paciente já tem uma pulpite reversível, por exemplo, e é instalado uma força ortodôntica em excesso, que não é o caso do senhor, mas que existe, a realidade é que existe isso, infelizmente, talvez a associação de uma pulpite reversível com uma força ortodôntica em excesso possa levar à mortificação, a uma lesão irreversível, não é verdade? Pode ser, mas eu acho muito difícil nós instalarmos o aparelho num paciente que apresenta uma pulpite, porque a pulpite, o paciente provavelmente vai ter dor espontânea, ou ele tem uma dor com frio e calor. Então, o que acontece é que numa anamnese que a gente faz, quando a gente vai montar o aparelho, que a gente tem uma série radiográfica, dificilmente a gente vai montar o aparelho num paciente que relata dor. Talvez o relato de dor dentária seja um dos relatos que mais evita, que a gente mais evita colocar o aparelho sem realmente determinar o que está acontecendo, né? O que acontece no tratamento ortodôntico, acontece algumas ocorrências interessantes que muita gente fica questionando a respeito, né? Por exemplo, o paciente, é muito comum você ter, durante o tratamento, o paciente chega para você e fala assim, esse mês eu estou sentindo esse lateral aqui, quando eu tomo água gelada ele está doendo e ele às vezes dói espontâneo. Muitas vezes isso é causado pela força que está mais incidente naquele dente naquele momento e pode promover uma hiperemia pulpar, e a gente prefere aguardar e ver assim, vamos ver se isso aí dura mais de uma semana, mais de um mês, e geralmente aquilo lá migra para outro dente e são ocorrências esparsas, tá? Mas eu acho muito difícil, Rodrigo, a gente instalar um aparelho no paciente com pulpite, porque primariamente o paciente com dor de dente, ele vai buscar a causa da dor, porque a dor lá vem antes do aparelho. Legal, é exatamente onde nós queremos chegar, em fazer o que o ortodontista e o endodontista, eles trabalhem em conjunto, fazendo com que haja um conhecimento do status pulpar de todos os dentes antes da instalação do aparelho. Então, o ortodontista tem que conversar com o endo para muitas vezes, se o ortodontista tiver dúvida num dente que tem uma restauração mais profunda, mesmo que tiver assintomático, que o ortodontista ou o endodontista ele possa fazer um teste de sensibilidade pulpar, possa fazer um teste prévio. Por quê? Porque você não pode sobrar para orto, né? Falar, o dente já estava com uma necrose silenciosa e foi instalado o aparelho e muitas vezes pode até sobrar para orto. Então eu queria chegar nesse ponto, que é a necessidade de conhecer o status de cada dente pulpar, fazer uma análise prévia, para que não sobre indevidamente para a ortodontia, né? A culpa não recai sobre vocês. O que seria para você fazer uma análise prévia do status pulpar, que a gente vai trabalhar com todos os dentes? Conta para mim como é que você faria essa análise pulpar. Eu recebo alguns casos, professor, para fazer esse teste. Normalmente nós fazemos os testes básicos, que são testes de percussão vertical, horizontal, teste de palpação apical e uma inspeção em cada dente. Se o paciente, durante essa inspeção e o teste de sensibilidade, o teste de percussão vertical e horizontal, se ele relatar alguma dor diferente do que é o normal, ou do que é o normal, não ter sensibilidade nessas áreas, aí o endodontista vai fazer testes mais específicos. Aí ele pode fazer teste de sensibilidade pulpar, ele pode solicitar uma tomografia computadorizada, porque às vezes existe uma lesão oculta na radiografia e pode aparecer na tomografia. Então é um teste rápido que todo clínico geral, que todo endodontista ou ortodontista pode fazer. Palpação apical com o dedo indicador no ápice de todos os dentes, com o cabo do espelho, percussão vertical e horizontal
e uma inspeção clínica para ver se não existe nenhuma alteração gengival. E a partir desse momento aí o status pulpar teoricamente está adequado. Caso haja alguma alteração, aí exames mais específicos podem ser solicitados. Seria basicamente esses testes. Eu achei bem legal, viu? Eu confesso para você que eu não faço nenhum tipo de palpação como essa. A gente olha na radiografia, né, questiona o paciente, mas eu achei muito interessante poder fazer isso aí. Eu acho que eu vou começar a fazer porque é muito simples isso aí, né? Com o cabo do espelho ali, com a palpação no ápice do dente. Eu já fiz alguns diagnósticos palpando o ápice do dente, paciente que tinha ali um granuloma muito pequeno, que a gente não sabia o que era, né? Então, eu acho que realmente é interessante, a abordagem é interessante. Eu acho que dá para a gente adicionar isso aí tranquilamente no consultório. Perfeito, professor. A ideia é justamente o endo e o orto conversarem nesse sentido para que o pessoal que está assistindo a gente possa fazer isso no consultório, né? Não são exames complexos. Perfeito, Exato. professor. Nós temos muitas coisas a conversar sobre isso. Professor, muitos casos acontecem, o senhor sabe disso. O endodontista, quando precisa fazer uma endodontia, o paciente está com o aparelho instalado, o aparelho fixo instalado, muitas vezes o endodontista devolve o paciente para o ortodontista e pede para ele remover o fio ou remover o bracket ortodôntico. Atualmente, o senhor tem muita experiência com livros, com casos clínicos e também é endodontista, será que é necessário isso, né? Ou até eu mesmo vou dar o meu relato depois sobre isso. O senhor recebe muitos pedidos sobre isso? Exato. Eu acho interessante isso, né? Porque às vezes as pessoas vêm conversar comigo, os alunos, pô, Marcos, então quando você vai fazer a endo, o cara pediu para tirar o bracket, pediu para tirar o fio. Eu digo para eles, não tirem o bracket, não tirem o fio, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O endodontista consegue perfeitamente isolar aquele dente. Aliás, para colocar o grampo, né, Rodrigo? Tem coisa melhor do que um bracket para segurar o grampo. Ele Nossa, não ele deixa o não grampo vai sair. escapar. Isso, e depois você tem alguns produtos, se você pode acabar de fazer o isolamento ali ao redor, põe o dique de borracha, não tem a menor necessidade de tirar o bracket. Então, assim, eu sempre falei para os meus colegas, eu falo assim, eu não tiro, não existe nenhuma necessidade de tirar, tá certo? E eu passo para o colega fazer o tratamento de canal tranquilamente. Eu tenho alguns colegas que fazem para mim, que já conhecem essa abordagem, e em momento algum eu preciso tirar bracket ou fio para poder fazer a endo. O que você acha disso, Rodrigo? Concordo, professor. Não há necessidade. Hoje nós colocamos o grampo, existem uma gama de grampos que você pode adaptar a cada anatomia. E hoje nós usamos muito top-down, né? Então, após a colocação, mesmo que fique um pequeno espaço no lençol de borracha, que não tenha perfeita adaptação, nós preenchemos ao redor do dente totalmente com top-down para fazer o tratamento endodôntico e tranquilamente. Não há necessidade mais desse reencaminhamento para o ortodontista. Talvez isso atrapalhe o plano de tratamento, né? De tirar de um dente só, o paciente voltar para lá. Então, não há necessidade disso mais, né? E eu acho que gera muito vai e vem para o paciente, sabe? Não tem porquê. O cara vai no consultório, tira o fio, vai lá, volta e coloca. Depois vai fazer mais uma sessão, tira de novo. Às vezes você está corrigindo uma curva de espista, está fazendo um grande movimento, o negócio volta para trás. É o tipo de coisa que não tem pé nem cabeça. Eu acho que não tem necessidade nenhuma, realmente. Perfeito, professor. Uma outra coisa que gera muita dúvida, tanto para o ortodontista quanto para o endodontista. Um dente que tem lesão periapical. Vamos supor que um paciente jovem ele tenha sofrido um trauma e ele não fez o controle, não foi feito o controle daquele caso e teve uma necrose acética. Ou mesmo um paciente que teve uma contaminação e a presença de lesão periapical. Lesão periapical. Existe uma lesão instalada. Qual a conduta? O endodontista ele precisa esperar o reparo completo da lesão para indicar para o ortodontista? Ou o ortodontista precisa esperar o reparo completo da lesão para poder fazer a movimentação ortodôntica? Pois é. Então, esse é um tema bastante interessante também, Rodrigo. E aí, depois você vai corroborar a minha linha de pensamento. Que o negócio é o seguinte, qualquer problema advindo do canal é intracanal, correto? Então, nós temos, por exemplo, uma lesão periapical,
tirando aí uma lesão endopério, que tem também uma etiologia do periodonto, mas vamos focar nas lesões somente endodônticas. Se você tem uma lesão endodôntica, você provavelmente teve ali uma necrose da câmara pulpar, do canal. Então, o que a gente tem que entender é que o movimento dentário ele tem a ver com o ligamento periodontal. É ligamento periodontal. O que acontece dentro do dente, desde que tenha sido sanado a etiologia, não causará nenhum problema ao paciente. Eu já fiz várias vezes, Rodrigo, eu já passei por situações que são as seguintes, né? Eu recebo no meu consultório um paciente de 40 anos, por exemplo, que tem várias coroas na boca, vários dentes que foram tratados os canais. E aí eu vejo que num determinado molar, por exemplo, ele tem uma lesão periapical, né? Você tem ali um granuloma, e esse paciente, e o canal aparentemente está bem tratado, tá certo? Então eu converso com esse paciente e ele não sabe me dizer quando que ele tratou esse canal. Eu apalpo, vejo que não tem sensibilidade, e eu chego e falo assim, olha, isso aqui teria que ter sumido. Mas, como a gente sabe, tem lesões, né, Rodrigo, que demoram muito tempo para regredir. E tem lesões, às vezes, que ficam cronificadas, alguns pequenos pontos escuros no ápice. Então, a minha conduta, quando eu tenho um paciente que apresenta o canal bem tratado, veja bem, esse é um ponto importante, né? Eu não estou falando de um dente tratado até o meio do caminho com uma lesão. Eu estou falando de um dente que visualmente está bem tratado e que tem uma lesão periapical. Eu converso com o paciente que pode haver ali uma reagudização do processo, porque, afinal de contas, a gente não sabe se aquilo está progredindo ou regredindo. E eu inicio o meu tratamento ortodôntico. Já fiz isso várias vezes, já tratei pacientes que ficaram 3 anos de tratamento com esse tipo de lesão, casos com extrações que teve movimento mesodistal grande dos dentes. E o que eu observo, Rodrigo, é muito interessante, que o dente com lesão, ele se desloca, e a lesão se desloca com ele do mesmo tamanho, sem mudar a sua anatomia, a sua morfologia. Ela é sempre a mesma, tá certo? Então, isso não acarreta, o movimento não acarreta problema periapical nenhum, porque se existe um problema periapical, ele é de cunho endodôntico, ele está dentro do canal. A mesma coisa, né, Rodrigo, acontece quando, por exemplo, você vai lá, eu mando o caso para você. Ó, Rodrigo, tem aqui, ó, um retratamento, faz o retratamento para mim e tem uma lesão. Então, tem gente que, tem um endodontista, Rodrigo, que chega para o profissional da horta e fala assim, ó, você tem que esperar 6 meses para movimentar o dente agora. Você tem que esperar regredir a lesão. Eu falo, gente, mas não tem cabimento isso, não tem o menor sentido. Se você realmente atacou o problema, a lesão periapical, a cicatrização, ela vai acontecer porque a etiologia foi resolvida. Então, eu não espero esse tempo, eu acho que não tem recomendação nenhuma. Agora, o que acontece é que eu tenho que confiar no trabalho do endodontista. E se essa lesão persistir, o ortodontista tem que saber que a responsabilidade é do endodontista. Lesão periapical, a responsabilidade é do endodontista. Então, basta encaminhá-lo de volta para retornar e fazer novamente o canal. O que você acha disso? Perfeito, professor. É isso aí mesmo. Eu penso da mesma forma. Eu queria dar um recado para o pessoal, tanto da ortodontia quanto da endo que está aí com a gente, mas especificamente aqueles que fazem o tratamento endodôntico. Você que aí que faz canal, que está nos escutando, você tem que fazer o máximo possível, usar todas as estratégias que estão disponíveis atualmente no mercado para conseguir a descontaminação do canal radicular. O que eu recomendo é que, se a lesão for muito grande, que você não tenha necessidade de fazer esse tratamento em uma sessão ou 2 sessões. Você pode fazer um tratamento de 2 ou 3 sessões, por exemplo, que você consegue uma descontaminação muito interessante. Você lançou mão do hidrogel cálcio, que é uma substância que vai ajudar na descontaminação do canal radicular, e você vai acabar esse tratamento em 2 ou 3 sessões em 1 mês, no máximo. E aí você pode devolver o paciente, reencaminha o paciente para o ortodontista para poder fazer o prosseguimento do tratamento. A minha experiência com isso é essa. Não precisa aguardar 6 meses, mas também não precisa fazer numa única sessão, rápido, de qualquer forma.
Quem faz canal tem que prezar pela qualidade do tratamento. Isso é o mais importante. Pensando em processo de reparo, professor, existe um artigo sobre isso muito legal. Inclusive, ele é ortodontista, filho do professor Valdir de Souza, da Unesp de Araçatuba. E ele fez mestrado e doutorado na ortodontia. E ele fez um estudo em dentes de cães. Isso foi publicado no Journal of Endodontics, uma revista de endodontia. Eles induziram lesão periapical nos dentes de cães. E depois, em um grupo, eles faziam o tratamento ortodôntico sem a lesão periapical. E no outro grupo, eles faziam a movimentação no dente com lesão. Professor, não houve diferença estatística entre os grupos. Especificou-se em algumas situações que o processo de reparo era um pouco mais lento nos dentes com lesão, mas não havia diferença entre os grupos. Então, a ideia é essa. Pode fazer desde que você faça um tratamento endodôntico de qualidade, que você confie no endodontista para quem é orto e pode dar continuidade ao tratamento ortodôntico normalmente. Isso é importante, né, Rodrigo? Do ortodontista ter essa segurança de que, por exemplo, ele indicou para o endodontista. Eu acho que as especialidades elas têm um papel muito claro no tratamento e todo mundo deve assumir as suas responsabilidades. Então, tem colega que chega para mim e fala assim: ah, Marcos, eu não faço um movimento logo em seguida, porque depois vai que deu errado o tratamento do canal, depois eu fico como culpado. Isso não existe. Por quê? Se o tratamento endodôntico é o que resolve o problema da lesão, da contaminação. Então, jamais você pode falar que o ortodontista teve um papel nessa situação, porque, afinal de contas, a gente está movimentando o dente externamente ao canal e o nosso papel é de compressão no ligamento periodontal. A gente, em momento algum, vai ter meios de contaminar essa área, né? Então, deixar bem claro, você já deixou para o colega saber conversar com o endodontista e deixar muito claro que se aquela lesão, depois de um ano, ainda não regrediu, é muito provável que o canal tenha que ser refeito e o endodontista tem que arcar com esse tratamento, correto? Correto. Eu sempre digo aos nossos alunos que você tem que fazer o máximo possível via canal, para que se alguém um dia pegar o seu tratamento e avaliar, não há mais possibilidade de ter um retratamento não cirúrgico. Que provavelmente a próxima etapa seria uma cirurgia parendodôntica. Porque o que era possível ser feito via canal, você fez. Você lançou mão de todas as ferramentas que vão promover a antisepsia do canal. E daí para frente seria um próximo passo. Então o endodontista ele tem que ter essa consciência e ele só obturar o canal no momento que ele tem segurança da descontaminação. Mas não há necessidade de aguardar o completo reparo da lesão. Professor, se você esperar 6 meses hoje, você perde o paciente. O mundo mudou, né, professor? O paciente de orto fica falando que horas que vai acabar. Você imagina se eu falar para ele, agora você guarda só 6 meses que eu já volto? Exatamente. Isso não existe mais. Existia um profissional há 20 anos atrás que esperavam a lesão regredir por completo para obturar o canal. Ave Maria. Mas Meu Deus. muito tempo. Isso, felizmente, a dinâmica do dia a dia fez com que isso não possa acontecer mais devido à concorrência, a outros profissionais, ao paciente ter uma ansiedade para fazer o tratamento também. Isso fez com que a orto evoluísse e a endo evoluísse também. Né? Isso foi legal. Perfeito, professor. Nós temos aí mais 20, 30 minutos de live. Vamos nessa. Alguns alunos perguntaram para nós, inclusive no dia que eu coloquei um box de perguntas, sobre tracionamento de canino e alguns dentes que precisam de uma giroversão muito grande. Se aplicado uma força recomendável, pode ser que leve a alguma alteração? Isso foi uma pergunta do pessoal. Olha, Rodrigo, eu vou dizer a você o seguinte. Fala-se muito em força ortodôntica, né? Só que é o seguinte, a força ortodôntica, ninguém mede, e você não fica medindo força ortodôntica no consultório, a verdade é essa. E eu sou um cara que eu trabalho com muita força, tá? Geralmente os alunos que chegam assim, falam, Marcos, a força que você usa, eu sempre uso mais força do que qualquer um que está me assistindo, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, uma giroversão, o grande lance da força é que não adianta você fazer uma força gigante
Porque simplesmente vai existir a ionização do ligamento periodontal e o dente não se movimenta. Tá certo? E por que não existe um rompimento de um feixe vascular nervoso, mesmo colocando uma força intensa? Porque, independente da força que você coloque, dificilmente você consegue um deslocamento abrupto do dente na ortodontia. Não existe deslocamento abrupto. Quando você faz o movimento mais fácil que existe na ortodontia, é o movimento de tração radicular que a gente faz, por exemplo, para preparo pré-protético, quando a gente quer expor o remanescente radicular sadio. Ali, eu coloco toda a minha força, quando eu não preciso de ganho de periodonto, somente expor a raiz, eu coloco toda a minha força porque tem que ser rápido. E, cara, eu já fiz inúmeras vezes, você não vê nada disso. Aconteceu uma necrose, por exemplo. Se bem que nessas vezes, grande parte das vezes, o canal já está tratado, né? Porque afinal de contas fraturou a coroa. Mas eu não vejo como isso possa acontecer. Já quando se fala do canino incluso, existem algumas variáveis que eu desconheço e que também a literatura desconhece, mas existem umas ocorrências, Rodrigo, de um dente que você vai tracionar e ele já chegar necrosado. E isso daí eu tenho que devolver para você, cara, porque eu não sei explicar. Exatamente, professor. Já aconteceu com o segundo molar, já aconteceu com o primeiro molar, mas com o canino nunca, mas já aconteceu com os molares. Legal. Perfeito, professor. Posicionamento é isso aí mesmo. As duas especialidades vão ganhar com essas explicações que o senhor está fazendo, porque realmente o dia a dia do consultório também não dá para ficar medindo forças. E assim como em endodontia, algumas coisas não há possibilidade de ter esse controle tão rigoroso com algumas coisas, né? O dia a dia clínico com os pacientes é muito diferente. Professor, uma dúvida que muitas pessoas têm também, muito endodontista tem essa dúvida, e talvez o ortodontista também, vamos supor que um dente sofreu avulsão, paciente classe 2, paciente com os incisivos superiores mais proeminentes. A literatura mostra que esses pacientes têm uma prevalência maior de trauma, né, pelo posicionamento dos dentes. Esse dente avulsionou, ele teve uma intrusão ou uma luxação extrusiva. A movimentação desse dente vai gerar reabsorção? Ele tem uma chance maior de sofrer o processo de absorção quando aplica a força ortodôntica? Rodrigo, isso aí é o que a gente tem mais 3 horas, mais ou menos, você falou? O negócio é o seguinte, é importante a gente falar de traumas, porque a literatura de trauma, Rodrigo, ela está praticamente nas mãos da cirurgia. Se você pegar os livros que falam de traumatismo dentário, você vai encontrar todos os livros de traumatologia. E, obviamente, que eu sempre falo que quando um profissional só tem martelo, todo problema para ele é um prego, correto? Então, existem aqueles mitos de padrão de tratamento de pacientes com traumatismo dentário que eu contesto e falo aqui com vocês várias coisas. Por exemplo, a primeira coisa que nós devemos saber em relação a um trauma dentário, Rodrigo, é que qualquer dente traumatizado, e obviamente quanto maior o trauma, se avulsionado principalmente, quanto maior o trauma, esse dente ele tem risco de anquilose. Isso é fato, tá certo? Além do risco de anquilose, esse dente ele tem um risco de necrose pulpar, na grande maioria das vezes, principalmente nas intrusões e também nas luxações, pode acontecer a necrose pulpar, e reabsorção externa da raiz ou interna até. Então, todo esse quadro, ele pode aparecer em conjunto ou pode aparecer separado, isso é fato. Então, o que acontece? Quando você pega a literatura da traumatologia, ela te diz o seguinte, você pega lá, eu acho que é o livro do, não sei se é Andresen, eu acho que é o livro do Andresen, de traumatologia, é Andresen, não é isso? Então ele chega lá e explica... nós assim, mas deve ser, acho que tem várias formas de pronúncia, né? Esse mesmo cara. Então dá uma olhada. Então ele diz lá o seguinte, se o dente traumatizou e, por exemplo, ele afundou na boca, tá?
pode ser uma intrusão, ou pode ser um movimento que ele lingualizou, o que é muito comum, né, nesse paciente classe 2 que você falou. Aí está lá na literatura, faça uma contenção no dente e deixe esplintado por 60 a 90 dias. Depois desse período, acompanhar o dente por 1 ou 2 anos. Se houver necrose, fazer o tratamento de canal, fazer com hidróxido de cálcio e aguardar e observar. Aí eu respondo para você o seguinte, olha, o dente traumatizado, se você mexer ou não, ele tem um risco de reabsorção externa e anquilose. Independente do que você vai fazer, correto? Ele já tem esse risco. Então, o que eu faço, o que eu penso é o seguinte, Rodrigo. Esse dente traumatizado, eu vou esperar somente o edema ir embora. O edema. O moleque bateu a boca, ó, segura ali. Se o dente avulsionou, a gente põe no lugar, tá certo? Eu já vou falar da intrusão já já. Se o dente avulsionou, a gente põe no lugar, esplinta com um fio ali, um fio de nitinol 14, 12, que é bastante maleável. Esplinta os 60 dias, passou o edema. O que eu vou fazer? Eu vou botar o aparelho nesse garoto e vou movimentar o dente. E vou movimentar de imediato. Por que eu vou movimentar de imediato? Porque é o seguinte, o risco de reabsorção radicular, ele já tem. O risco de reabsorção externa, ele já tem. O risco de necrose pulpar, ele já tem. E o risco de anquilose, ele já tem. Então, se tudo isso acontecer e o dente estiver mal posicionado e ele anquilosar, você nunca mais trata o dente do garoto. E ele pode ficar com aquele dente lá para trás ou para frente, parado naquela situação, causando um empecilho enorme para qualquer tipo de reabilitação que a gente vai fazer. Então, eu abordo dessa forma, eu tenho os casos clínicos de controle feito dessa forma e funciona muito bem. Então, eu acho que falta nesses protocolos ditados pela cirurgia, falta o ortodontista fazer parte disso e dizer assim, não, o movimento, vamos pôr logo esse dente no lugar. Que nem a intrusão, por exemplo, Rodrigo, tem lá, ó, aguarde 3 semanas para extruir naturalmente. Tá. Agora é o seguinte, bicho, passou 3 semanas, abre e puxa para baixo. Ah, não, acompanha o quê, cara? Vou acompanhar o dente lá dentro, eu vou sair com ele à noite. Então, cara, não tem o que acompanhar. Você está entendendo? Então, a gente tem que atuar. Principalmente, assim, o paciente que acabou de sofrer o traumatismo, eu vou esperar, o que eu espero, Rodrigo? Eu espero o edema ir embora. Eu vou pôr esse dente na boca. E eu vou trabalhar sempre, 100% das vezes, é um bate-bola, eu e o endodontista. Eu vou falar, tem que acompanhar, ele que vai fazer o teste de necrose, ele que vai tomar as atitudes em relação ao canal do garoto, ele que vai tomar todas essas atitudes. O meu trabalho, eu vou movimentar, logicamente que eu vou usar forças mais suaves, né? Porque o dente também vai se movimentar mais fácil, o dente avulsionado se movimenta mais fácil, e vamos tocar o barco. Agora, o que acontece é que a gente tem que esclarecer os pais ou o próprio paciente de que bateu, filho, já tem o problema instalado. Você tem 5 anos para que esse dente não aconteça nada com ele, para você falar assim, ah, agora não acontece mais nada. Eu tive paciente que traumatizou os incisivos inferiores, eu fiz o tratamento, foi jóia, não sei o que, eu chamei ela de 7 anos de controle, um tempo, e tinha necrosado 2 incisivos. Mas isso aconteceu 7 anos depois do tratamento, de quando ela fraturou, de quando ela teve o trauma. Então, se eu tivesse esperado, esse dente talvez tivesse anquilosado, por exemplo, como é que eu ficaria em relação à posição dentária dessa garota? Entendeu? Perfeito. Então, é assim que eu vejo. Alguns pacientes desse padrão, né, professor, é ter um trauma novamente, não é isso? Principalmente os classe 2, se você buscar a literatura, a chance desse paciente ter um novo trauma é muito alto. Então, a intervenção do orto rápido, puxando o dente para a posição, alinhando, isso é muito importante, não é? Ah, eu acho fundamental, cara. Essa é a minha abordagem. O dente traumatizado, acabou o edema, eu começo a tratar, eu passo a bola para você da endo e falo, ó, você daí, eu daqui. Você controla a necrose, você sabe a hora de você atuar, faça os testes que você tiver a fazer, porque eu vou atender o paciente uma vez ao mês. E, geralmente, nesses casos traumatizados que eu tenho acompanhamento,
Enquanto o endodontista fazia a endo, fazia o hidróxido de cálcio, eu estava movimentando, tudo ao mesmo tempo. Pode ser feito concomitante, né? O endodontista deixa com hidróxido de cálcio, o ortodontista vai movimentando. Isso pode ser feito simultâneo. Perfeito. Pois é, Perfeito. É a conduta. Rodrigo. Isso aí é muito importante, você tem que entender, cara, porque é traumatizado, o endodontista chega para o ortodontista e fala assim, agora você tem que esperar 2 anos. Porque traumatizou e deixa o cara assim, ó, cheio de resina na boca, com o dente parado. Né? Não tem motivo de fazer isso, cara. Porque se o dente anquilosar, já era. É. E é importante, professor, conversar com os pais e fazer uma orientação. Falar, olha, o dente está traumatizado. A chance desse dente reabsorver ao longo do tempo, isso é claro. Tudo bem, nós vamos fazer o tratamento e fazer o que é possível para salvar esse dente da reabsorção. Mas não existe algo ainda que possa conter a reabsorção. Então, nós vamos fazer o possível para resolver o problema dele. É essa a ideia, né? Perfeito. Eu vou jogar uma pergunta para você agora. Manda bala, vamos lá. Você acha que tem alguma necessidade de fazer o canal em paciente que está apresentando reabsorção radicular ortodôntica? De jeito nenhum, professor. Não existe motivo para isso, até porque a maioria das reabsorções elas são fisiológicas, isso acontece pela movimentação dos dentes, a não ser, existe uma classificação, professor, de 4 tipos, né? Sem reabsorção, reabsorção fisiológica, que é só sementária, apical, quando alcança 1/3 do comprimento radicular e aquela que passa dos 2/3. Normalmente, a classe 1, ou classificação 1 e 2 nunca vai necessitar nunca de tratamento. A 3 e a 4, elas também não vão requerer tratamento endodôntico, a não ser que o paciente desenvolva um quadro de sintomatologia espontânea e não cesse com analgésico, faça o controle durante 7 dias, 10 dias, o paciente tem dor espontânea o tempo todo. Essa é a única situação que nós vamos indicar o tratamento endodôntico. Nas demais situações, não há necessidade de tratamento. Exatamente. Isso tem que ficar muito bem esclarecido, porque ainda tem profissional que fica com receio, fica com medo da reabsorção. A reabsorção radicular ortodôntica, ela ainda existem muitos pontos obscuros em relação a ela. Não se sabe exatamente o 100% do porquê que ela acontece. Tem pacientes, por exemplo, que apresentam reabsorção em todos os dentes, enquanto você está com 4 meses de tratamento. E você pega alguns pacientes aí com 11 anos de tratamento e não tem reabsorção nenhuma. Então, o ortodontista tem que entender que reabsorção radicular, reabsorção apical ortodôntica, não tem nada a ver com tratamento de canal. Muitas vezes o colega manda para fazer, para colocar hidróxido de cálcio nos 6 dentes anteriores. Eu já cansei de ver isso. E não existe nada que comprove que possa ter algum benefício esse tipo de tratamento. Né? A única coisa que pode parar uma reabsorção radicular ortodôntica é parar o movimento, porque é o movimento que produz a reabsorção. Perfeito. É isso aí, professor. Concordo plenamente. Eu acho que nós estamos conseguindo alinhar as duas áreas e estamos conseguindo conectar o endodontista e o ortodontista que está nos acompanhando aí sobre a importância desse conhecimento. Isso é fundamental. E outra, você precisa conversar com o seu ortodontista ou com o seu endodontista e atualizá-lo desses conhecimentos. Porque se você tiver uma visão contemporânea, uma visão atual, mas o seu endodontista não tiver esse conhecimento, as coisas não vão se encaixar. Então você precisa ter um alinhamento adequado, você precisa conversar com o seu endodontista para que ele possa ter a mesma linha de raciocínio com relação a isso. Senão fica até desagradável perante o paciente. Que o paciente fica, não, precisa tratar, não precisa tratar. Professor, eu já tive esse desconforto uma vez, infelizmente, de ter esse bate-bola, falar, não precisa, não precisa. E isso acaba ficando desagradável, né? Então, o endodontista precisa conhecer o orto, a conduta, como ele trabalha, quais são as suas condutas, e o endodontista e o ortodontista precisa conhecer o endo. Precisa saber, olha, eu vou encaminhar esse paciente para controle, mas eu sei que ele não vai fazer o canal, porque não precisa. Né? Então é fundamental isso aí. Maravilha. Professor, me diga uma coisa, tem algumas pessoas, inclusive escreveram aqui na live,
tem gente que fala assim, olha, o trauma oclusal promove necrose pulpar, o trauma oclusal, né? Primeiramente, vamos pensar em definir o que é trauma oclusal, né? O trauma oclusal, geralmente o paciente que tem trauma oclusal é porque ele tem um apertamento sobre aquele dente, né? Porque se a gente for pensar que tem um paciente, porque ele morde num dente só, ele tem trauma oclusal, então eu poderia dizer que qualquer paciente de mordida aberta tem trauma oclusal nos molares, concorda? Porque afinal de contas ele só toca os molares. Então, a gente tem que entender que esse trauma oclusal, por exemplo, uma pressão constante, que fosse um paciente que tem apertamento sobre um dente somente, vamos dizer que ele tem essa característica, ele tem um dente. Você acha que essa pressão constante de um paciente apertador que tem uma prematuridade oclusal, isso pode levar à necrose ou não? Professor, sabe que isso é uma das grandes discussões que existem, né, dentro da odontologia. Eu tenho percebido atualmente, principalmente depois desse momento da pandemia, que alguns dentes vêm a necrose por trauma oclusal. Mas, professor, o trauma oclusal ele não é a única causa. O paciente tem um pré-molar superior, por exemplo. Normalmente, depois o senhor pode conversar, a gente pode conversar sobre isso também. O pré-molar superior com uma restauração de MOD de amálgama, Tá. sofrendo um trauma exclusivamente nele, no momento da desoclusão. Isso pode, ao longo do tempo, alguns dentes apresentam um escurecimento e quando você faz o teste de sensibilidade pulpar, o paciente já não responde mais. Dificilmente vai acontecer a necrose, professor. O que vai acontecer é o envelhecimento precoce da polpa. O que acontece? Vai ocorrendo uma fadiga do tecido pulpar, ele vai sofrendo cargas ao longo do tempo e isso vai fazer com que ele sofra um envelhecimento precoce. Ou pode acontecer uma calcificação daquele dente com o passar do tempo e ele vem a escurecer e aí você faz o teste de sensibilidade, depois de muito tempo ele já não responde mais positivamente. Mas lembrando, não é só o trauma oclusal, é multifatorial. Existem muitas coisas envolvidas a não ser, não somente o trauma oclusal com relação a isso. E me diga uma coisa, polpa velha é polpa morta ou não? Não, a gente conversou sobre isso esses tempos atrás e, na verdade, assim, professor, a endodontia, nós tiramos a polpa, né? E, na verdade, o endodontista ele tem que pensar em preservar a polpa. Nós temos que pensar em um tratamento conservador sempre e não abrir e extirpar o tecido pulpar. E nesse tipo de paciente, professor, ao invés de nós ficarmos fazendo endodontias seriadas, nós temos que diagnosticar o problema real do paciente. Esse paciente ele tem algum outro problema de oclusal, ele tem uma multifatorial, refluxo, ele tem uma dieta ácida, ele é um paciente que não dorme bem, é um paciente que tem apneia do sono. Aí são vários fatores que vão levar ao envelhecimento. Mas, desde que tiver assintomático, professor, a polpa velha não é polpa morta. Nós precisamos acompanhar o caso para ver se vai sofrer algum tipo de alteração ou não. Entendi. Perfeito. Muito bom. Muito legal. Legal, professor. Já pode chegando ao final aí. O pessoal vai ficar com um gostinho de quero mais. E o objetivo é esse mesmo, né, professor? É isso aí. De que eu corra atrás desse assunto, que o pessoal possa ir atrás desse material, que possam estudar mais. O professor Marcos eu entrei no site do professor Marcos Janso aqui. Professor, eu posso confessar uma coisa agora? Eu fiquei muito lisonjeado com o conceito da live, porque eu sei que o senhor não aceita fazer live com qualquer pessoa, eu me senti realmente lisonjeado com isso. Talvez porque eu tenha sido professor do seu filho, do Daniel. Fica o agradecimento a ele também, que fez a ponte para que nós pudéssemos conversar sobre isso. Espero que tenha sido válido para a ortodontia também. Né? Eu fico muito agradecido do senhor estar aqui para que a gente possa levar conteúdo de qualidade nesta plataforma também, que é o Instagram, e fazer com que a gente possa distribuir, com que a gente possa disseminar bons conhecimentos pela rede social. Perfeito. Ô, Rodrigo, você sabe que eu acho que casou das coisas serem propícias, sabe?
Obviamente que meu filho teve um papel muito grande nisso daí, né? Que ele chegou e falou, pai, Rodrigo, meu professor. Eu falei, pô, você é seu professor, então eu quero conversar com ele. Mas o fato de trazer a endo para esse assunto diário do ortodontista, eu achei extremamente importante, cara. E eu tenho essa visão da endodontia, né, cara? Porque eu sou endodontista também. E eu vejo assim o questionamento do pessoal completamente perdido em relação a essas abordagens terapêuticas contemporâneas que nós estamos falando aqui. E fica o negócio travado ali, né, cara? O cara não sabe para que lado que vai, fica na mão. Eu acho que nenhum profissional tem que ficar na mão do outro. A gente tem que buscar conhecimento o tempo todo. E como você falou, pegar o profissional ali que está trabalhando direitinho, o cara que está na ponta, conversa com esse cara. Fique sabendo o que está acontecendo. Essa live nossa aqui vai levar muitos colegas a conversar com o endodontista e vice-versa, para contemporizar esse negócio, deixar um negócio mais contemporâneo, né, cara? O tratamento do paciente tem tanto conhecimento hoje, e às vezes a gente levando em consideração de mitos de 20 anos, 30, 40 anos atrás. Não pode ser assim, tá? Então eu também fiquei extremamente feliz porque poder trazer esse assunto aqui com uma pessoa do seu gabarito, né? Pesquisador, professor aqui na USP também. Então, assim, as pessoas têm um peso muito grande, isso você sabe, né, Rodrigo? E eu fico bastante feliz. E antes de acabar, eu vi uma pergunta ali que eu acho que é interessante perguntar para você, porque eu achei uma pergunta pertinente, que um colega fez aqui. Lógico, lógico, vamos lá. Perfurou o dente com mini implante. Quais são os riscos que esse dente corre? O que deve ser a abordagem imediata? O que a gente tem que fazer se por acaso perfurou o dente com mini implante? Mas antes disso, Rodrigo, eu tenho que falar o seguinte: se você perfurou o dente com mini implante, é porque você acordou de manhã, olhou no espelho e falou: hoje eu vou perfurar um dente com mini implante, porque você tem que estar com vontade e tem que ter muita força para acontecer isso. Mas vamos lá, Rodrigo, conta para a gente o que tem que fazer. Legal, professor. Hoje em dia, nós temos materiais, cimentos obturadores de canal à base de MTA. A base de MTA. A base de MTA. Então, como o Sealer 26 é um cimento que tem hidroglicálcio, o H Plus é um bom cimento, hoje nós temos materiais obturadores de canal que o princípio ativo dele, o que vai reagir para tomar presa, é MTA. Então, hoje nós... O que é MTA? É o mineral trióxido agregado, né? O MTA é o cimento que veio na década de 90 para fazer o reparo de dentes perfurados. Em princípio, ele era usado para dente com perfuração de assoalho, perfurações laterais, porque a consistência dele, professor, é uma consistência de cimento de construção. Na verdade, ele é cimento de construção, só que industrializado de uma forma para ser usado na endodontia. MTA, tá? Mineral trióxido agregado, MTA. E aí, professor, as coisas foram evoluindo, a ciência foi evoluindo e eles conseguiram fazer um cimento obturador de canal com consistência para obturar canal, mas que tem o princípio ativo MTA. O MTA, ele vai ter na sua reação de presa liberação de cálcio e hidroxila. E o mecanismo de ação dele vai ser semelhante ao hidróxido de cálcio. Então, para que haja a perda de um dente hoje por causa de um mini implante, é muito difícil acontecer, tá? Porque normalmente o mini implante tem um diâmetro muito pequeno. Professor, me esclarece uma coisa. Existe forma que não seja manual de fazer o mini implante? Tem motor para fazer isso? Brocas para fazer isso? Tem. Brocas praticamente a gente não usa mais, né, para fazer perfuração, a não ser assim, perfurar uma cortical. Mas isso aí é da década do ano 2000, né? Perfurar para colocar mini implante, o cara tá chegando agora no século 21, né? Mas assim, a gente usa a perfuração manual, é a autoperfuração que a gente chama. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, por exemplo, eu geralmente, quando eu faço uma aula prática de mini implantes, que eu faço em mandíbula de suíno e tal, eu chego para os caras e falo assim, ó, fura aqui esse dente, fura o dente. Cara, você tem que pôr muita força para furar um dente, né? Então, eu questiono a você o seguinte, vamos imaginar que essa pessoa acordou com aquela vontade mesmo.
Ele está disposto, sabe? Ele falou, é hoje o dia. Aí ele vai lá e fura, mas fura assim, ó. Ele transfixa o dente. Se ele desrosquear, ele perfurou, passou a polpa. Esse dente tem solução, Rodrigo? Tem, professor, tem sim. Como eu Pô, disse para o senhor, hoje nós conseguimos. Eu tenho um caso desse, professor. E eu tenho uma tomografia documentada, posso até mandar para o senhor sobre isso. Manda. E o paciente me relatou que tinha, há pouco tempo atrás, passado por um procedimento de mini implante. E quando eu fiz a tomografia computadorizada, ele transfixou mesmo. Ele passou no meio do dente, era um pré-molar inferior. E foi lá do outro lado, né? Mas, claro que depende do diâmetro da broca que foi usado, mas eu acredito que seja um caso extremamente raro de acontecer, como o senhor disse, pelo uso. Mas é possível salvar sim, professor. Hoje, com o MTA, muito dificilmente você vai perder um dente, a não ser que tenha muita perda de estrutura dental. Se foi só perfuração, a gente consegue controlar isso tranquilamente. Pô, que legal, cara. Então eu posso perfurar tranquilo um dente, então. Pode. Vai tentar salvar do lado de cá. Então, que beleza, Rodrigo. Que bom que tem vocês aí desse lado. E que bom que é esse papo nosso aqui. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado bastante também. Vamos ver se numa outra oportunidade a gente junta também mais umas questões interessantes aí. A gente pode trocar uma ideia novamente, beleza? O pessoal está pedindo. Comenta na foto do professor Marco Jansson lá sobre futuras perguntas. Quem sabe a gente não pode fazer uma outra e bater papo com vocês também. Com certeza. O pessoal está pedindo para você deixar gravado, Rodrigo. Você deixa gravado lá no IGTV. Deixo lá no IGTV, eu vou deixar no meu perfil lá salvo, então. Combinado. Perfeito, então, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado. A gente se Boa vê, noite. Abração, dá um abraço, Daniel. Abraço a todos. Valeu. Aí. Até mais.